Mas vamos meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no profeta Ezequiel, capítulo 18. Profeta Ezequiel, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 a 4, e depois nós vamos pular lá do 19 a 32. Profeta Ezequiel, capítulo 18, dos versículos de 1 a 4, depois nós vamos pular do versículo 19 e vamos até o 32. Diante do nosso Deus, nossa responsabilidade pessoal, individual, diante do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, aí e ficaram manchados, né? Ficaram sujos. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esses provérbios em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A partir do versículo 19, nós lemos assim: Mas dizeis, por que levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes, que se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, porque transgrediu, e no seu pecado, porque pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Amém. Acho que um dos textos mais incisivos e mais diretos do Antigo Testamento. E
mostra exatamente o compromisso do pregador, no caso do profeta Ezequiel, com a mensagem que vem do Pai. Deus sempre foi objetivo na sua mensagem para com a sua criação, sempre foi, e desejou que aqueles que se colocassem como seus arautos, aqueles que anunciavam a palavra de Deus, e até hoje, no caso os pastores, os evangelistas, tivessem compromisso objetivo com o que iriam pregar em relação à sua vontade, expressa especificamente pela sua palavra. Sempre foi assim. Esse texto, irmãos, ele é tão objetivo que ele traz uma preocupação, um alerta deve se acender na nossa mente. Eu tenho certeza absoluta que os irmãos se preocupam com sua saúde, não é verdade? A pessoa que é sensata, a pessoa que tem o seu juízo no lugar, automaticamente vai se preocupar com a sua saúde, seu bem-estar, em cuidar do seu corpo. Às vezes vai no médico, seja uma coisa simples, seja uma coisa mais complicada, você vai no médico para quê? Para obter o quê? Um tratamento, não é verdade? O seu problema de saúde. Todos nós fazemos isso. E o que o médico passa? Remédio, exames, para que se faça o quê? Um tratamento de saúde. Às vezes a gente está no meio do tratamento e esquece de tomar remédio. Eu tive que passar agora, 2 meses atrás, passando 21 dias de um antialérgico, e graças a Deus deu certo, virou o tempo, estou bem. Não veio rinite, não veio sinusite, estou bem. Fungar no nariz é de emoção, não é de nada de resfriado nem alergia, não. Mas eu fiquei preocupado quando eu deixei um dia de tomar remédio. Puxa, quebrei o tratamento, E a gente se preocupa se aquilo vai fazer diferença no tratamento que a gente está fazendo ou não é verdade? Quando tem um antibiótico para tomar, alguma coisa assim, a gente esqueci o antibiótico de hoje. E a gente se preocupa porque aquilo é um tratamento para o nosso corpo, que a gente almeja ficar curado, E por acaso, a irmã Ana estava cantando aí, junto com o período de câncer, sobre cura, Estava cantando no solo agora que ela fez sobre cura. Existe a preocupação da cura do corpo, por isso a gente busca tratamento. Só que Deus cobra de nós, irmãos, uma responsabilidade um pouco mais ampliada. Afinal de contas, o nosso ser não se resume a esse corpo que nós vemos aqui. E o Senhor Deus cobra de nós uma responsabilidade ampliada sobre todo o nosso ser. O nosso ser, eu estou me referindo à parte material e à parte imaterial, que é a nossa alma. Tanto uma coisa como outra, nós temos responsabilidade individual pelo cuidado do nosso corpo, mas também, que a gente se esquece, da nossa alma. A dor do corpo, às vezes a gente lembra de fazer o tratamento, mas muitas vezes a nossa alma está dolorida e a gente se esquece de buscar o tratamento. O Senhor Jesus, quando estava num jantar e assentado com pessoas que foram chamadas pelos judeus de pecadores, segundo os judeus, aquelas pessoas eram pecadores, certo? O Senhor Jesus declarou para eles que os sãos, ou seja, aqueles que estão com saúde, não precisam de quê? Mas sim os doentes. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte, com essa afirmação: todos nós somos doentes, e doentes da alma. Todos nós somos doentes da alma. Só não reconhece isso quem não quer. E
todos nós precisamos de cura para a nossa alma. E assim como eu, como você, assim como nós, buscamos cura para o nosso corpo através de um tratamento, há necessidade de cair a ficha definitivamente para buscarmos também a cura para a nossa alma. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, que até dentro do meio evangélico nós estamos identificando pessoas com a sua alma ainda enferma. Senhor Jesus Cristo é a cura para a nossa alma. Ele se coloca como médico que pode curar a nossa alma. Mas essa cura não é automática. Assim como buscamos o tratamento para o nosso corpo, é necessário que busquemos o tratamento para a nossa alma. Estava conversando com a Ana essa semana, se eu não me engano, veio no Salmo 77, quando Davi vem demonstrando uma doença na sua alma. E através do que ele vem falando, fica claro para quem está lendo que ele estava passando por uma depressão. E no meio do texto ele fala assim: isso é enfermidade minha. E ele começa a buscar o Senhor e se lembrar do quanto o Senhor tem sustentado não só a vida dele, mas de todo o povo de Israel. Nós precisamos fazer o mesmo. Precisamos fazer o mesmo. E o que Ezequiel coloca aqui para a gente é justamente isso. Olha, vocês têm a responsabilidade de buscar a cura para a vossa alma. A principal cura que nós já buscamos, qual foi? A salvação. Porque nós cremos naquele que pode conceder a salvação e o refrigério para a nossa alma. Só que a semente do pecado permanece no nosso corpo e isso continua influenciando a nossa alma. E muitas vezes a gente cai em situações que a nossa alma começa de novo a enfermar, a ficar doente. E nós temos que parar e pensar: peraí, esse não é um caminho que o Senhor me colocou. Ele me colocou numa situação de cura perfeita. Deixa eu voltar para essa situação em que o Filho de Deus, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, me colocou. Porque se eu estou saindo com meus próprios. Os meus próprios? Se eu estou saindo dessa condição com meus próprios pés, então eu tenho também que voltar com os meus próprios pés. Existia até hoje, né? Existe uma dificuldade de entender essa questão da responsabilidade pessoal sobre a nossa alma, né? Até mesmo por causa da influência do espiritualismo, né? E isso diversas religiões ensinam. O karma. Isso é karma que veio dos meus pais. Tem gente que pensa assim: não, eu tenho que viver nessa miséria espiritual que eu estou vivendo. Vocês, irmãos, já encontraram pessoas assim. Eu tenho que viver nessa miséria espiritual que eu estou vivendo, porque isso eu recebi de karma dos meus pais. E no meio do povo de Israel existia isso. Existia isso. Tanto é que na própria época que o Senhor Jesus estava ministrando o seu ministério sobre a face da terra, quando ele encontrou com seus discípulos um homem doente, os discípulos perguntaram assim: ele é assim porque os seus pais pecaram? Ou ele mesmo pecou? Ou seja, ainda existia na cabeça daquelas pessoas que o pecado dos pais passaria para os filhos, e consecutivamente o pecado dos filhos passa para os pais, ou é de responsabilidade dos pais. E o Senhor Jesus fala para eles: ele não é assim porque os pais pecaram, nem ele.
mas ele é assim para que a glória de Deus se manifeste sobre a vida dele. Todos nós, irmãos, fomos criados para a glória de Deus e para demonstrar o quanto ela faz efeito na nossa vida individualmente, todos nós, seja numa doença, seja numa vitória, seja na dor, seja na tristeza, seja na alegria. Mas tudo isso teria de ser para quê? Para a glória de Deus. Nós vemos lá no início de Atos, Estevão ser apedrejado. O apedrejamento de Estevão gerou uma grande revoada no meio dos discípulos, que eles saíram por todos os cantos pregando o Evangelho. Ou seja, numa tristeza, numa morte de um irmão nosso, foi como se fosse uma explosão, né? Num motivo que talvez inicialmente não se enxergasse assim, para que o Evangelho começasse a se espalhar pelo mundo antigo. E aí Roma apertou a perseguição, foi que realmente os discípulos começaram a se espalhar. Nessa época, dizem os historiadores que a igreja de Jerusalém tinha próximo de 15 mil membros. É muita gente para uma igreja só. Estava na hora já de se espalhar, né? Eu fico vendo essas mega churches hoje querendo cada vez mais e milhares de pessoas. Abre congregação. Não é filial não, tá, né? Não é filial não. Vou fazer um parênteses aqui. Filial é empresa que abre. Igreja abre congregação. E quando aquele trabalho já se autossustenta, vira o quê? Uma igreja. Esse é o modelo neotestamentário dos apóstolos, né, de Atos, esse é o modelo. Tem tanta gente, manda gente para o campo missionário, né? Vejo gente sair daqui do Bangu para congregar numa igreja da Barra da Tijuca. Não tem igreja aqui não? Não tem igreja aqui não? Ou só lá na Barra da Tijuca é que eu consigo cuidar da minha alma, consigo cura para a minha alma, eu consigo refrigério para a minha alma. E aí a gente vê aqui, irmãos, nos versículos 19 e 20, o profeta Ezequiel fala o seguinte: mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez justiça e juízo e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente, escolha de quem? Filho. Filho. E no 20 ele fala assim: a alma, ele repete, a alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade pessoal. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. E aí cantava-se um provérbio lá em Israel, né? Mas como é que pode? Os pais comeram uva e os dentes dos filhos ficaram manchados, né? E Deus fala assim através do profeta: nunca mais vocês dirão isso. Porque o pai tem uma alma e o filho outra. E a alma que pecar, essa morrerá. E outra verdade é: a alma que crer será curada e viverá. Viverá. Essa é uma realidade. O pecado do pai não passa para o filho, e nem o pecado do filho passa para o pai. Cada um tem responsabilidade sobre a sua alma perante Deus, de buscar cada vez mais se purificar e se aproximar daquele que é o médico da alma. Não existe outro, tá, irmãos? Jesus Cristo é o médico da alma, não existe outro. Outra coisa interessante aqui, irmãos, é que a decisão sobre o destino da nossa alma, né, sobre o cuidado da nossa alma, passa pela necessidade de arrependimento e conversão. Vou dizer uma coisa para os irmãos: nós nos arrependemos e convertemos
uma vez na nossa vida, para a salvação. Estamos aqui só crentes hoje. Uma vez nós nos arrependemos e nos convertemos para a salvação. Agora, de caminhos tortos que nós escolhemos durante a nossa curta vida aqui, nós precisamos continuar nos arrependendo e nos convertendo. Precisamos continuar. Arrepender-se e converter-se é uma atitude de conservação da alma. Nós pegamos lá no Salmo 32, vamos ler, vou ler com os irmãos. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi no período que ele havia pecado. Ele tinha mandado lá seu amigo, companheiro, alguém fiel a ele para frente da batalha para morrer, para ele ficar com a esposa dele. Levou Urias, levou lá para morrer na frente da batalha, para ficar com Batseba. Ele fez de propósito. E o resultado disso a gente lê aqui no capítulo 32 de Salmos, como ele recebeu a cura por esse pecado, o resultado disso na vida de Davi. Então ele estava completamente arrependido do seu pecado. Olha o que ele escreve: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Mais que feliz, mais que feliz. Cura da alma, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Olha como é que ele estava aí, a partir do versículo 3. Enquanto eu me calei, o que aconteceu? Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, como se ele sentisse dor interna pelo resultado do pecado do seu homem interior. Internamente se causava dor. Nós não estamos falando aqui de dor física, de dor na alma. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Esse é o resultado do arrependimento e da conversão. Nós direcionamos para Deus e Ele responde com o quê? Perdão. E com isso a nossa alma fica purificada, refrigerada mais uma vez. Isso é conservação da alma. Isso é conservação da alma. Quando Davi, em outro momento, fala: Senhor, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Olha que coisa interessante. O tamanho era a vontade de Davi de receber perdão do Senhor. Se eu estou pecando aqui, não estou percebendo de alguma forma esse caminho de pecado, o Senhor me mostra e tira isso de dentro de mim, para que eu tenha a minha alma purificada no Senhor, para que eu receba o perdão do Senhor. E nós, irmãos, tratamos a nossa alma quando agimos assim, continuamos agindo assim. Volto a falar para os irmãos: arrependimento do pecado para a salvação, uma vez, mas às vezes a gente escolhe alguns caminhos que são distanciados da vontade de Deus, e o quanto antes nós precisamos nos arrepender. Arrependimento é justamente você entender o caminho distanciado do Senhor e querer voltar para Ele, né? E a conversão é justamente deixar esse caminho e se colocar novamente no caminho de Deus. Todos nós precisamos fazer isso. Isso traz cura para a nossa alma. Outra coisa, arrepender-se e converter-se traz em si a ideia de aceitação do juízo e da justiça de Deus. E não existe nada melhor do que aceitar o juízo e a justiça de Deus sobre a nossa vida.
Primeiro, porque o juízo de Deus é perfeito. Segundo, porque a justiça de Deus traz um padrão elevado para a nossa vida. Em Isaías ele fala: os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Mas, se aceitarmos o juízo e a justiça de Deus sobre as nossas vidas, o nosso caminho passa a ser o caminho de quem? De Deus. E os nossos pensamentos passam a ser como os pensamentos de Deus. Esse é o desejo dele. Aceitar o juízo e a justiça de Deus faz com que o nosso passado, irmão, seja apagado. Tenho conversado com alguns novos convertidos e até pessoas que há muito tempo já dentro do meio evangélico ainda são assombrados pelo seu passado. E eu particularmente não entendo isso. Para mim, ou é incredulidade, ou seja, não crer no que a Bíblia ensina, ou querer ficar apegado realmente a uma vida passada, o que aconteceu, se martirizando. Também tem gente assim, né? Mas fato é, irmãos, que quando nos apegamos ao juízo e à justiça de Deus sobre a nossa vida, cumprindo o que Ele mandou, crendo no Seu Filho, se batizando, se integrando numa igreja para aprender cada vez mais dele, irmãos, todo o passado é apagado. A conversão, o arrependimento, traz um perdão, não é parcial, é completo de Deus. E nós temos a mania de ficar guardando coisas contra os outros. Mas Deus não é assim. Não importa o tamanho da maldade que fizemos no passado, não importa o tamanho do desvio, dos caminhos tortuosos que andamos, não importa, irmãos. Todo o nosso passado foi apagado a partir do momento que entregamos a nossa vida no Senhor Jesus Cristo. As coisas passadas ficaram no passado. E Paulo diz que tudo se fez o quê? Não foi alguma coisa, Deus, não foi alguma coisa. Tudo se fez novo. Quando nós nos batizamos, nós somos imergidos na água, somos completamente cobertos pela água. Aquele que não deseja muito ser coberto pela água, eu forço um pouquinho quando vou batizar para poder cobrir mesmo. Eu costumo falar que caixão não fica um pouco para fora da terra, vai tudo para baixo da terra, né? Caixão precisa ir para baixo da terra completamente, ser coberto. Está morrendo para o mundo. E depois? Vida nova. Nova vida em Jesus Cristo. O que você fez na vida passada, acabou. Acabou. E aqui é interessante que ele lembra através do seu profeta que Deus apaga. Versículo 22. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá o que? Lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Qual foi a justiça que nós praticamos para viver? Crer naquele que representou na cruz a justiça de Deus por nós. Acabou. Todas as transgressões foram apagadas diante de Deus. Então não tem que ficar lembrando o que você fez, que você deixou de passar, de fazer. Você tem que olhar daqui para frente. E essa nova vida com o Senhor, você aproveitar cada vez mais. Novas práticas, novas decisões, caminho correto diante dele. É isso que nós temos que fazer. Por último, a decisão sobre o destino da nossa alma, a responsabilidade sobre a nossa alma, deve trazer em si uma característica de firmeza e de perseverança. Muitos confundem as coisas, né?
Não existe doutrina da perda da salvação na Bíblia. Não existe isso. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, deixa isso muito claro. Quem fala isso é o nosso próprio Salvador. Ou nós cremos ou não cremos. Ele diz lá: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Tem, não é terá, tem, a partir do momento que creu. E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Não tem volta. Paulo faz lá em Romanos, se não me engano, ele faz esse simbolismo com o povo passando pelo Mar Vermelho. O que aconteceu com o Mar Vermelho depois que o povo de Israel passou ele? Não lembra? Se fechou. Acabou. É nova vida. Não tem mais como retomar a vida anterior. É nova vida. É dali para frente. Não há perda de salvação. Jesus não é incompleto para que fique escrevendo o nosso nome no livro da vida e apagando. Passa o livro e peita. Escreve o nome, pecou, passa o livro e peita. Escreve o nome, pecou, passa o livro e peita. Escreve o nome. Convenhamos, né, irmãos? Não existe isso. Uma vez salvo, sempre salvo. E aquele que é salvo tem o desejo de viver em santidade e preservar a sua vida para o Senhor. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Não há perda de salvação, mas você pode perder a alegria da vida cristã. Você pode perder a alegria do Espírito Santo na sua vida se você desejar trilhar um caminho distanciado do Senhor. Isso pode acontecer. Você tem tudo para ter plena paz, pleno refrigério de alma, ter sua alma plenamente curada, viver feliz. Tem tudo, o Senhor dá. Agora, decidindo trilhar um caminho distanciado do Senhor, isso tudo vai se apagando aos poucos. Tudo que é entregue pelo Senhor por meio da salvação vai se apagando aos poucos, vai se perdendo. Eu não quero perder os seus irmãos. Eu quero viver a plenitude da salvação de Deus para a minha vida, para a minha alma. Eu não quero. E olha que o profeta diz aqui nos versículos 24 a 26. Olha que coisa interessante. Ele diz assim: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. A sua transgressão em que transgrediu, e no seu pecado que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. O que ele está dizendo aqui? Não é que o crente perde a salvação, mas que aquele que deseja seguir no seu próprio caminho, na verdade, nunca se converteu. Nunca se converteu. Nunca se entregou ao Senhor. Você vê o que o povo de Israel falava? O caminho do Senhor não é perfeito. E o que Deus dizia para eles? Vocês torcem o meu caminho. Que coisa interessante. E não continua sendo feito isso até hoje, irmãos? Senhor Jesus deixa claro o seu caminho, deixa claro os seus mandamentos, deixa claro a sua vontade sobre a nossa vida. E a gente vai cada um jeitinho, vai adaptar isso a torcer. É adaptar o que está claro para a gente. E a gente vai e faz uma adaptação.
Vamos perder a salvação? Não. Mas eu não quero ser igual aquele homem de Corinto que Paulo fala que ele vai ser salvo pelo fogo. Eu não quero ser assim. Eu quero terminar minha vida aqui e receber a promessa da coroa da vida sobre minha vida, sobre mim, com dignidade, com perseverança diante do meu Deus. Eu quero viver a plenitude daquilo que Ele separou para mim. Afinal de contas, Ele me colocou numa condição que a minha alma foi completamente curada, perfeitamente restabelecida. Nós, irmãos, representamos novamente a criação de Deus em Cristo Jesus. Eles não sabem disso. Nós somos como se fôssemos Adão e Eva, novamente feitos daquela pureza que Deus projetou para nós. Em Cristo, Deus faz isso. E nós podemos viver novamente aquela comunhão que todos os dias, na viração da noite, Deus se apresentava pessoalmente para eles e conversava com eles. Essa comunhão que nós devemos viver foi providenciada por nós através da nossa fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, concluindo, nós precisamos cuidar da nossa alma tanto quanto cuidamos do nosso corpo. Nós precisamos nos preocupar com a nossa alma tanto quanto nos preocupamos com o nosso corpo. Sabe por quê? A responsabilidade de cuidar dela é de quem? É nossa. É nossa. Então, todo o esforço que você faz com o seu corpo, faça também para a sua alma. Não se esqueça que você serve o médico da alma. Então, se você notar que a sua alma está de alguma forma ficando enferma, busque Jesus Cristo. Se lembre do caminho do Senhor. E se você fizer uma autoanálise, se achar distanciado do Senhor, o quanto antes, se arrependa e se coloque novamente no caminho do Senhor. Que Ele vai te curar, vai te dar o perdão e vai restabelecer a sua vida como deve ser. Vamos perseguir isso, irmãos, até o dia que nós vamos receber a prometida coroa da vida nos olhos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos colocar.